Os comunas estão sendo processados. O que é que tá acontecendo, BH? Me explica. Bom, acontece que alguns deles estão passando recorrentemente do ponto legal em algumas críticas, seja com injúria ou fake news. E alguns desses casos contra pessoas que têm dinheiro, logo resultando em processo. Então, como vocês gostaram do vídeo A Polêmica Demissão de Gaio Fato, eu vou cobrir esses temas. Dê ao povo o que o povo quer, que no caso são comunistas sendo processados. Que ironia. Bom, e primeira coisa, eu tô aqui para dar minha opinião e repercutir o caso. Mas eu não tô para dar nenhum veredito final e nem ser um juiz da história toda. Dito isso, o que aconteceu dessa vez? Peter Jordan, do canal Ei Nerd, Nerd Negócios e muitos outros por aí, está processando uma página comunista. Galera, é bomba, hein? Finalmente! E depois ele teve uma discussão com o Gaio Fato, que saiu em defesa do argumento dessa página, digamos assim. Então eu vou mostrar pra vocês, tudo começou com esse meme aqui, da página Comuna Autogestionada de Memes, @Comuna de Memes. Bom, eles postaram esse meme aqui falando do Star Wars e do Peter. Alegoria criticando o imperialismo, muito foda, meu. Ator negro, pô, agora misturaram com política. E daí começou a treta. Bom, primeira coisa que eu já levanto é: a esquerda não sabe fazer memes. Left can't meme. Porque o legal do Darth Vader, como ele é um personagem que tá sempre mascarado, é a sua voz. E quem faz a voz do Darth Vader? Adivinha? James Earl Jones, que é um homem negro. Mas ok, dito isso, ainda tem muita coisa pior nesse meme. Porque claramente eles estão dando a entender que o Peter tem uma opinião racista. E eu acho que esse é o ponto mais grave dessa situação. Enfim, continuando a treta, ele comentou embaixo: printado e enviado pro jurídico. E ainda complementou, dando um retweet: é assim que se propaga esse telefone sem fio. Eu nunca fiz sequer uma crítica parecida. Acharia um absurdo esse ponto de vista. Mas é o que funciona pra quem é hater só por ser. E pra essa galera, é isso que eu disse e ponto final. E nós que somos os fascistas. Isso sim é propagar o ódio. Cara, eu entendo que é realmente revoltante ser colocado como tendo uma opinião que você não tem. E ainda pior, uma opinião racista. Imagina, começam a sair por aí divulgando que você tem uma opinião racista, sendo que você não tem. E por que tudo isso acontece? Além pela clássica oposição política e pelo Peter ser considerado um rival, já que ele fez aquela zoeira falando que ia pagar a passagem do comunista pra Cuba. Ou frequentemente fala sobre ganhar dinheiro no seu canal, que é uma coisa que ofende muita gente. Enfim, esses são os motivos pelos quais os comunas perseguem o Peter faz tempo. Mas nesse caso aqui, eles querem colocar toda essa opinião de não queremos tanta lacração no cinema como uma opinião racista, sendo que não é. Como se as pessoas que têm um pensamento de não querer lacração em filmes e séries, a ponto de ficar chato pra cacete, como se essas pessoas fossem contra atores negros. O cara fala que ele não quer uma troca de etnia com um personagem que ele já tá extremamente acostumado. Aí vão lá e falam que esse cara é racista. E é tão pior nesse caso porque ele nem defende isso. Como a própria página que repercutiu também, Nerds Militantes Passando Vergonha, é um bom nome. Peter literalmente criticou o mau aproveitamento do Finn na trilogia. E esse arrombado faz um meme chamando ele de racista com base em nada. Com base em nada. Com base em fazer uma propaganda que pessoas que questionam lacração são racistas. Bom, mas enfim, a discussão ainda continuou com o Gaio Fato surgindo das cinzas para defender essa página, que foi processada. E vamos ver o argumento dele e o debatezinho que aconteceu contra o Peter. O exagero faz parte de uma linguagem que visa estabelecer uma conexão direta com o conteúdo da mensagem. Avisando, o Gustavo Gaio Fato é o tipo de cara que ele tenta escrever bem, mesmo sem ter esse talento. Então ele vai ficar desnecessariamente utilizando algumas palavras difíceis para enfeitar a sua pobre linguagem. Mas continuando. Acho que a galera se perde às vezes. Eu já me perdi demais. Mas a centralidade do argumento tá ali, como um espectro que ronda o pensamento. E a fala, e às vezes, aparece na nossa análise das coisas. Então ele tá falando que apesar do meme talvez ter passado do ponto, ele ainda transmite uma mensagem correta. Aí qual que é essa mensagem na cabeça do Gaio Fato, eu não sei. Pelo menos tá xingando um direitista. Sei lá se o Peter é direitista também, não sei, mas na cabeça dessas pessoas deve ser, se ele fala de dinheiro. Ou então, não aceitar lacração em todos os filmes é racismo. Talvez seja algum desses argumentos que o meme expressa e que o Gustavo tá tentando defender, mas eu não entendi. Eu não entendi o que ele achou de bom nisso aqui. Qual foi o argumento central que ronda o espectro humano do pensamento da Comunolândia? Bom, Peter respondeu: o conteúdo dessa mensagem é dizer que sou racista? Não sou. Qualquer exagero que leve a essa conclusão, além de fake news, é criminosa. Não existe argumento para apoiar uma calúnia.
Aí o Gaio Fato respondeu: não, o conteúdo da mensagem não é esse. O conteúdo da mensagem é mostrar uma indignação seletiva relacionada a alguns temas, dando um exemplo que não é verdade e colocando ele como dando uma opinião que ele não tem. Qual que é o sentido disso? Aí ele continua: o meme não diz isso explicitamente, ainda que eu também ache que pode levar a esse lugar numa interpretação equivocada do tema. E continua: a ponte dessa mensagem é em relação a elementos da chamada, abre aspas, invasão da cultura woke. E como isso representaria uma politização da obra, como se toda a obra não fosse, em maior ou menor grau, uma expressão política. Então dá pra ver que ele não entende absolutamente nada desse debate sobre a existência da cultura woke e da influência que essa cultura tem nas obras cinematográficas, jogos e cultura em geral. Aí ele fala: toda obra é em maior ou menor grau uma expressão política. Então, só por causa disso, a gente tem que aceitar uma lacração que atrapalha o conteúdo das obras. Só porque, não, toda obra é política mesmo, então foda-se, engulam isso. Ou então esse tipo de argumento que fazem toda hora: vocês são racistas porque vocês são contra isso. Não tá certo, Gaio Fato. E não tá certo Comuna de Memes. Acho que esse deve ter aprendido. Aí veio aqui um paladino aleatório do Twitter: Rodorigo. O meme chama ele de racista e ponto. Só não vê quem não quer. Aí o Gaio Fato, que agora que eu vi tá com a foto do Megamente, é uma interpretação possível. Eu acho que está mais relacionado com as críticas à inserção da cultura woke que o Peter expressa com alguma frequência em vários vídeos e em entrevistas que tem um recorte racial. Sim, eu concordo parcialmente com isso. O cara da página, ele tentou fazer uma crítica às pessoas que apontam a existência da cultura woke e os seus malefícios. Só que ele foi extremamente infeliz nessa crítica, porque ele utilizou uma fala que o Peter não deu em um exemplo falso, deixando a entender que ele tem uma opinião por causa da etnia dos atores, o que não é verdade, porra. Aí a página Fascismo Freestyle, que aliás é muito boa, publicou isso aqui: nem com essa interpretação ele consegue se safar de ser taxado de algo tão sério por tão pouco. É woke? Não sei nem o que é woke. Não sei nem o que é isso. O que é cultura woke? É um novo nome para suposta cultura da lacração? Vou pesquisar junto com o público, para que o público possa se informar ao mesmo tempo. Ah, bacana. É basicamente não ser um nazista. Entendi. Legal. Então essa é a opinião extremamente pobre de Gustavo Gaio Fato. Ser crítico à lacração no cinema é basicamente ser um nazista. Esse é o pensamento que eles defendem, extremamente polarizador, que não entende a cabeça do outro lado. Aí depois, quando são processados, não sabem por quê. Que vergonha. Então esse foi o vídeo do dia. Peter Jordan processa a página comunista e discute com o Gaio Fato. Foi isso que aconteceu e teve mais processos aí no espectro que ronda o Twitter. Vou trazer pra vocês no próximo vídeo. E esse vai estar bem icônico. Um clássico sobre a situação atual da sociedade. Vocês vão ver.